Bom dia, tudo bom? Estive essa semana pensando quais seriam um dos prováveis temas que o Enem poderia cobrar, não é mesmo? Nessa época agora de pandemia, isolamento social, a voltar as pessoas às famílias, a reunião familiar. Então eu pensei que talvez seria um tema interessante a questão familiar, a união familiar. E preparei esse tema para vocês. Então o que que eu peguei? Olha o material da semana que marquei. Texto 1. As famílias estão sentindo na pele o confinamento das salas de aula, né? Então, a importância da união da família, a importância de todos estarem, né, unidos. Então, esse é o texto 1, vocês estão ele em PDF, né? Tá. Texto 2. A importância da família na formação do indivíduo. Por que que a família é tão importante para auxiliar na formação do indivíduo? Então, esse texto aqui vai dar para você ter por base muito da sua escrita da redação. Pode pegar muito desse material aqui, ó. A família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda a vida. Portanto, base para a formação de qualquer indivíduo. É no convívio familiar que aprendemos um com o outro a respeitar, partilhar, ter compromisso, disciplina, administrar conflitos. É inegável que cada um carrega um histórico de experiência, aprendizados e lembranças que apresentarão reflexo por toda a vida. Uma das instituições mais antigas, né? A família é pilar de sustentação para todos, afinal é nela que aprendemos a conviver e interagir com o mundo que nos cerca, além de sermos preparados para a vida. A família, cercada de amor, paciência, respeito e cumplicidade, educa e forma indivíduos seguros e aptos para o convívio social. Então, momentos simples, seja de conversa ao redor da mesa, podem proporcionar vínculos de confiança entre pais e filhos e fortalecer os laços familiares. Olha que legal. Fortalecer os laços familiares. Esse aqui, ó. Então, a noção de laços familiares, os vínculos, ter um bichinho de estimação, proporcionar senso de responsabilidade, brincar com os primos, né? Conscientizarão sobre a importância do respeito ao próximo. Enfim, são inúmeras oportunidades que a família tem de formar um indivíduo feliz. Então, sabe aquele cheiro de café que lembra o colo da vovó? A canção que sua mãe cantava para vocês antes de dormir? A brincadeira que vocês tanto se divertiam com seus pais? São essas as lembranças que permitirão que a pessoa seja segura, alegre e agradecida. Então, observe os pequenos e fundamentais detalhes para se ter uma vida plena de contemplação e gratidão. Então, o papel da família vai além de ensinar o que é certo e errado. A família o papel da família é formar indivíduos afetuosos, conscientes, tolerantes, pacientes, respeitosos, autoconfiantes e felizes. Então, os seres humanos não foram criados para viver isolados, né? Mas, vamos ver aqui o final, que constitui uma família de cujo seio deveria surgir a paz. O amor, a união, como suprema virtude dos homens e como uma humana realização do princípio divino. Aí depois tem o texto 3, venceremos o vírus, a pandemia evidencia a interligação da família humana. Esse texto é muito bom, dê uma lida, vocês vão receber todo aí, esse material está em PDF. Olha essa parte aqui, ó. Uma pandemia evidencia a interligação da nossa família humana. Impedir a propagação do Covid é uma responsabilidade que deve ser partilhada por todos, né? Isso é muito interessante. As Nações Unidas, incluindo a OMS, estão totalmente mobilizadas, né, como parte da nossa família humana. Estamos trabalhando 24 horas do dia com os governos, propondo diretrizes, né, ajudando o mundo a ultrapassar essa ameaça. Então, o tema da semana, a importância da união familiar no Brasil, né? Por que que é importante estarmos unidos? Por que que é importante ficarmos todos unidos, certo? Então, vamos lá. Olha o que eu peguei também. Rumei para que a nossa aula pudesse, vocês tivessem materiais melhores para poder fazer.
peguei uma ideia aqui que vocês vão gostar bastante. Olha essa aqui. As famílias inesquecíveis da literatura. Olha esse material, como ficou bom para vocês. Dia 15 de maio, comemorar Dia Internacional da Família, né? Então, é muito importante a gente ter isso aqui. Vamos dar uma olhada. Olhe esse material aqui. Famílias inesquecíveis. Interessante. Temos uma família importante para a gente ressaltar, que foi o quê? As famílias maias, essa de Queiroz. Olha que interessante essa ideia aqui. As famílias maias, ó. O que foi? É um dos célebres romances, Os Maias, de Eça de Queiroz. Apresenta-se a nobre família ao longo de 3 gerações. A instalação de Afonso de Maia na casa apelidada de Ramalhete, passando pelas crises emocionais do seu irascível filho Pedro, até chegar à surpreendente história de amor que marca a 3ª geração. Então, nós conhecemos uma família que é também o reflexo da decadência da nobreza portuguesa na segunda metade do século XIX. Então, se você quiser começar a sua redação, uma das ideias para começar, você poderia começar aqui com os maias, ó. No romance Os Maias, de Eça de Queiroz, retrata toda a problematização vivenciada pelas famílias, né, na metade do século XIX, e esse romance muito se ajusta para questionar a importância da união familiar, uma vez que aí entra a sua tese, ok? Outra ideia interessante. 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Olha essa obra, como ficaria bom para você jogar. Ela relata a história de uma família que quase se confunde com a história de uma cidade, a fictícia Macondo, né, na Colômbia. Então, José Arcádio Buendia é o patriarca da família, o fundador da cidade, mas a narrativa não se esgota nele, apresentando também os dramas e as conquistas dessa família ao longo de 7 gerações. Então, seria muito importante se você quisesse começar, né, ao se analisar a importância da união familiar, faz-se necessário retratar a obra 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, que relata a história de uma família que quase se confunde com a história de uma cidade, né, a fictícia Macondo. É uma ideia para você começar a redação, tá certo? Vamos outra ideia. A família Corleone, né? Não é uma família tradicional, mas existirão poucas mais memoráveis do que essa, né? Então, no livro O Padrinho, de Mário Puzo, ele cita Vitor Corleone, que é o pai biológico de Sony, Fredo, Micael e Cone, né? O pai adotivo de Tony, padrinho popular do cantor, né? E ator Johnny Fontana. E também, né, toda essa família Corleone, se você quiser usar, é uma das ideias para poder utilizar. Temos também a família, essa família aqui citada por Emily Brontë, né? Earnshaw, né? Earnshaws. Então, o livro O Monte dos Vendavais, de Emily Brontë, é um romance gótico, mas também um romance sobre a família, e em particular sobre a sua desintegração ao longo dos tempos. Tudo começa quando o senhor Earnshaw, né, pai de Catherine e de Hindley, adota um rapaz de pele escura e modos rudes, que dá o nome de, tudo bem difícil de falar, né, Heathcliff, né? Só que Heathcliff cedo se apaixona por Catherine, que, no entanto, tem algumas dúvidas sobre ele, muitas das quais instigadas pelo irmão, que não o suporta. Então, uma família diferente e em constante estado de explosão. Então, você poderia usar, né? Ao se falar olha, uma ideia para introduzir. Ao se analisar a importância da união familiar, torna-se eficaz ressaltar o livro O Monte dos Vendavais, de Emily Brontë, que conta a história de uma família que vivia em constante estado de explosão, né? Essa obra muito se adequa à sociedade brasileira, uma vez que muitas famílias também vivenciam essa problematização de intrigas e violência,
É uma ideia. Outro, a família Dolanganger, né? Herdeiros do ódio. Tão conhecido como outras famílias, não há como esquecer os Dolangangers, né? No livro Herdeiros do Ódio, de Andrews, né? Começa a relatar a morte da patriarca da família no inesperado acidente viário, o que obriga a mãe a mudar-se com os 4 filhos menores para uma mansão das avós. O problema é que o avô não sabe que eles existem e não pode saber. Por isso, a mãe tranca-os definitivamente numa espécie de sótão. Só aí começam as verdadeiras agruras desta bizarra família. Então, é uma ideia também, se vocês quiserem começar. Agora, eu acho mais interessante falar sobre da literatura brasileira. O que você poderia usar? Laços de Família. Olha só, esse livro, Laços de Família, é muito interessante para a gente fazer uma análise. Ó. Laços de Família, livro de Clarice Lispector, ele se apresenta, os laços se apresentam como os nós que constrangem as personagens. Assim, elas não encontram na vida familiar uma possibilidade de realização, de potencialidade interior e mostra como os laços familiares enredam as protagonistas. Os textos evidenciam os conflitos de indivíduo, grupo social, sutilmente apontado por Clarice. Então, nesse conto, as relações mãe-filha, marido-mulher, mãe-filho são representadas de forma a evidenciar o vazio de uma comunicação que não se efetiva. Então, o quê? Esse livro retrata a falta de comunicação familiar. Então, o caráter institucional da família impede um autêntico relacionamento e as normas sociais são as responsáveis pela distorção dos laços afetivos. Ficaria muito bom começar por esse aqui. Olha como você poderia começar sua redação. Ao se analisar o tema, a importância da união familiar no Brasil, faz-se necessário retratar a obra Laços de Família, né? Livro de Clarice Lispector, que apresenta que os laços se apresentam como os nós que existem em todas as relações familiares. Olha, seria uma ideia interessante. Essa é uma fotografia da Clarice, né? Que nesse livro, Laços de Família, são um livro de contos de Clarice. Ela cita vários contos, dentre eles tem o conto Feliz Aniversário, é um conto de Clarice que está no livro Laços de Família. Então, ela evidencia a importância da família na narrativa. Trata-se do aniversário da avó, Dona Anita. Então, a avó completa 89 anos e mora com uma das filhas, né? Então, os parentes ali reunidos na comemoração são como os atores de uma farsa burlesca. Eles cumprem uma obrigação social que, em linguagem, desempenham o papel de mascarar o verdadeiro sentimento. Sabe aquelas reuniões onde reúne, vão lá por obrigação? Então, é bem retratado nesse conto Feliz Aniversário, que ficaria bom para vocês. Então, as frases clichês, a partir do título, denotam o vazio das relações, né? A anciã, reificada pela família, a certa altura da narrativa, manifesta sua cólera, cuspindo no chão e cortando o bolo com os punhos de assassino, né? Como se quisesse cortar os pedaços, cortar os laços que prende ainda aquela família. Então, Cordélia, única personagem que não se insere no sistema, daí seu nome, repentinamente percebe através da visão da velha, em sua imobilidade de coisa, né? O destino que a espera. Então, quer dizer, ela pensa, nossa, também serei como a minha mãe, né? Ficarei desse jeito, 90 e tantos, como a minha avó, né? Como essa avó, né? Caso não tenha coragem de romper com tudo isso. Para tanto, será preciso romper com o contexto familiar, em que seu destino está traçado. Provavelmente, quando idosa, será reificada pela família como a aniversariante do conto. Disse o pai sentado na poltrona, virando definitivamente a página do jornal. Nessa casa, tudo termina em briga, denunciando a hipocrisia do lar, doce lar. Então, isso seria muito bom para vocês soltarem, né? Na obra Feliz Aniversário,
vocês citarem essa passagem, ok? Tá? Então, outra ideia interessante. Em Mistério de São Cristóvão, também, que é um conto da obra Laço de Família, o prosaico de um serão de família quebrado pela presença mágica de 3 mascarados, um galo, um touro, representando o poder masculino, e o confronto da jovem com os mascarados provoca o desequilíbrio familiar. É como o progresso naquela família, e como o progresso naquela família era frágil, produto de muitos cuidados e de algumas mentiras, tudo se desfez e teve que refazer quase do princípio os mascarados, né? Por exemplo, tudo desfez e teve que refazer quase do princípio. Então, os mascarados são elementos de fora, que ao penetrar no jardim da casa, destrói a tranquilidade da família. Tão longa e artificialmente construída. Então tá. Em Clarice, tudo que é instituído artificial no sentido de não natural é questionado. Então, pondo em evidência os propósitos sociais e traz prática que importa. Então, no conto analisado, os membros da família são identificados pela posição que ocupa no grupo, revelando uma estrutura familiar hierárquica. É uma ideia também, se vocês quiserem usar esse conto. Outro conto, então nos contos, A Preciosidade, A Imitação da Rosa e O Búfalo, de Clarice Lispector, a família aparece como forma supretícia, isto é, ela desempenha seu papel repressor, protetor, sem uma atuação evidente. Então, o primeiro conto, bastante simbólico, tem como protagonista uma jovem de 15 anos que mora com a família, mas vive solitariamente. Passa também por um processo de revelação que a torna uma pessoa adulta. Então, esse primeiro conto aqui é a preciosidade. É uma ideia para você marcar. Agora, outro também que você pode utilizar. Se você quiser citar Machado de Assis, Afrânio Coutinho, ele relata que a vida da família, né, nos oferece, além do motivo que possa, né, o homem orgulhar-se, ao contrário do que repousa na trama secreta de intrigas e ridículos em que o egoísmo constitui o sentimento diretor. Então, Afrânio Coutinho, ele fala que Machado não vê por defeito da sua criação infantil, fora do ambiente de um lar, como muito bem notou Mário Matos, na vida de família, o aspecto fecundante de vida. A atmosfera moral e sentimental, né? A pequena sociedade celular de influência poderosíssima, a grande sociedade, com uma psicologia mesmo do homem. Então, para ele, a família não tinha essa ideia de Afrânio Coutinho sobre Machado. Então, ele acha que, para Machado, a família não tinha nenhum valor moral e era resultante de forças contra os quais o homem nada podia. Então, ele mostra muito nas suas obras o egoísmo do sexo, as convenções sociais, o interesse econômico, quase nunca a formação da família, o casamento, faz-se por impulsos nobres. Na maioria das vezes, é feito por conveniência. Né? Naquela época, realmente, os casamentos eram feitos, as famílias decidiam, era diferente, né? Das convenções e da trama e dos interesses. Geralmente, os casamentos eram por interesse, a família tal casava com a família tal. Então, raras são as uniões que se fazem vitoriosas sobre a convenção social. Mas há também empecilhos de raça, de classe e muitas vezes político a estorvar a união que se realizam. Serão infelizes, como se o romancista procurasse mostrar que não há outro caminho para a ligação conjugal além daquele. Então, são inúmeros os amores adúlteros na obra de Dom Casmurro, né? Então, é uma visão interessante para falar sobre Machado de Assis, se você quiser citar, ok? Outra ideia. Olha quantas ideias interessantes eu trouxe para vocês. Meu Pé de Laranja Lima. O livro Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, é uma reflexão literária sobre o caráter transformador do afeto familiar, sua importância e os riscos de sua ausência para o bom desenvolvimento da criança. Zezé, que é o personagem principal, era um menino assim hiperativo, ele provavelmente tinha TDAH, né? Vítima de violência física e psicológica dentro de casa devido às suas peraltices. Então, o pai batia, a mãe, os irmãos todos, né, sentavam o porrete no Zezé porque ele era muito custoso.
Inúmeras as vezes que, tomado pela tristeza, o garoto questiona não só pela falta de afeto da família, mas a sensação amarga de abandono por algo maior metafísico, e ele reage a esse abandono refugiando-se no universo particular criativo. Então, isso faz com que José crie os amigos imaginários, né? Que ele pega como um dos amigos o pé de laranja lima, que ficava no fundo do quintal dele, né? Que torna seu confidente, seu melhor amigo, então como meio de refugiar de uma realidade áspera que ele vivia. Então, nesse mundo hostil, né, adulto, ele encontra amparo também em algumas pessoas, sobretudo em Manuel Valadares, do Portuga, uma figura substituta do pai, que representa a proteção e o afeto que o menino não tem em casa. Então, a figura de um pai, que ele não tem na figura do pai biológico. Então, ele encontra nesse Portuga. Então, se você quiser fazer sobre meu pé de laranja lima, é uma ideia. Você pode usar, né, ao se analisar a união, a problemática da união na família, torna-se eficaz ressaltar o livro Meu Pé de Laranja Lima, que é um dos livros mais lidos, viu? É um livro mundialmente conhecido. Então, seria muito interessante você usar esse aqui, é uma ideia para vocês. Outra, Lia Luft, Reunião de Família. Essa obra, Reunião de Família, ela conta a história de Alice, Evelyn e Renato, uma família criada de forma severa por um pai repressor e violento, que cresceram marcados pela insegurança, submissão, desconfiança e desunião, e, acima de tudo, pela falta de amor. Então, quando o pai de Evelyn morre, em um trágico acidente, ela passa a se comportar, a Evelyn passa a se comportar de forma estranha, acreditando que o menino ainda estava vivo. Então a família decide se reunir para ajudar a irmã caçula, porém não acontece o esperado. O fim de semana que deveria servir para unir, né, transforma-se em uma catarse de culpas e segredos, um terrível jogo de verdade no qual os papéis da vítima e algoz se intervêm e as mágoas existentes em cada um revelam o avesso do que aparenta ser. Isso faz o leitor relembrar o jogo de espelho que Alice brincava quando era criança, e ela se sentia, né, dentro do espelho, quando ela brincava, ela se sentia destemida e corajosa. Era como se a rachadura do espelho que ficava sobre a mesa da sala de jantar tivesse deixado escapar aquelas pessoas do espelho e se tornarem reais. Então, teria aquela rachadura deixado escapar o outro lado das pessoas. Esta impressão é marcada pelo pensamento de Alice, que diz: espio rapidamente meu reflexo no espelho, aquela não é a pacata dona de casa, é a mulher má, cara cortada, ao meio pela rachadura do vidro. Então, se você quiser usar, né, reunião de família, as parceiras, a asa esquerda de anjo, né, eles constituem assim como se fosse uma trilogia de família. Neles são dissecados alguns valores que dão sustentáculo à nossa sociedade, que são destruídas as falsas aparências que, em detrimento de todo o impulso da vida e autenticidade, constrói-se a partir de uma opressão mutiladora. Então, nesse livro, há o enfoque dos conflitos familiares. Se você quiser utilizar, fica excelente também para você fazer a sua redação pautada nele. Olha quanto material bom eu arrumei para vocês. Olha este outro, Fyodor Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov, né? Essa obra enfatiza sobre o enredo dos familiares, e um dos textos mais célebres sobre esse tema é de Lev Tolstói. Logo na primeira frase, Anne Karenina, né? As frases de Ana: todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Excelente essa frase para você começar a sua redação. Olha que legal. Esse romance retrata o universo de uma das famílias mais disfuncionais da história, da literatura. Os protagonistas da trama são o devasso Fyodor Karamazov e seus 3 filhos, o orgulhoso pai Dmitry, o intelectual Ivan, né? E o puro Alyosha, né? E então o que acontece? O assassinato do patriarca, que
houve o assassinato do pai, né? Levanta a suspeita de um parricídio. É o quê? Suspeita que será que um dos filhos teria matado o pai, né? O que se segue é a investigação, não só policial, mas principalmente a investigação da alma humana. A ponto forte da obra de Dostoiévski, né, que é um dos pontos mais fortes dessa obra. Nesse trecho em que o promotor do caso discursa, fica clara a noção da família como um microcosmo da sociedade. Olha que interessante. Outra ideia que vocês podem utilizar. Falando de família, vamos lembrar de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, né? Essa obra, ela retrata a rivalidade sangrenta entre as famílias, né? Montecchio e Capuletos. E a mais conhecida história de amor da literatura, né? Romeu, que era filho dos Montecchios, e Julieta, herdeiro dos Capuletos, desafia a rixa familiar e empreende uma jornada perigosa e trágica, sonhando com um impossível futuro longe da violência e da loucura, né? Se vocês quiserem citar Romeu e Julieta, também fica legal para começar a sua redação, né? Ao se analisar a união familiar, faz-se necessário retratar a Romeu e Julieta. Ruth Rocha, outra obra excelente, Marmelo, Marcelo, Martelo, Marcelo, Marmelo, Martelo, né? Marcelo, Marmelo, Martelo. Essa obra é interessantíssima para vocês discorrerem sobre essa temática também da questão familiar. Olha só, Marcelo, Marmelo, Martelo, né? Obra de Ruth Rocha, ele conduz a uma meditação sobre a família, sociedade, coisas, pessoas e linguagem. O personagem Marcelo não entende porque todos simplesmente aceitam as palavras como são e não questionam a origem de determinada coisa, mesmo quando possui explicações convincentes para as dúvidas. Então, ele, de uma hora para outra, decide inventar nome para as coisas. Para ele, cadeira não tem cara de cadeira, então pode, por que não chamá-la de sentador? E se a gente pensar bem, leite não parece suco de vaca? E por que dizer bom dia, se podemos dizer bom salário, né? Então, nessa obra, a gente vê o papel da família, né? Que o desempenho dos pais de Marcelo, que procura compreendê-lo e ajudá-lo com suas dúvidas e descobertas, não recriminando. Então, por fim, o tema das relações com a sociedade encontra-se na presença da imagem do vizinho, na preocupação dos pais de Marcelo sobre o que eles pensariam ao ver Marcelo falando de forma como falava. Então, Ruth demonstra a possibilidade de existir de um indivíduo que seja aceito pela família, entendeu? A possibilidade de existir de um indivíduo quando ele é aceito pela família, né? E pela sociedade. Então, apesar de ser capaz de criar ideias e realizar críticas, esses julgamentos, né, e críticas e julgamentos sobre as coisas, têm a possibilidade do indivíduo existir. Então, essa história, ela expõe os conflitos internos da criança em relação a quem ela é e seu lugar no mundo, deixando clara a necessidade da criança ser compreendida e orientada pelos pais, assim como se posicionar em relação àquilo que acredita. Note também a representatividade que possui a história, a imagem do pai e da mãe sempre presente, né, na vida de Marcelo Martelo. Então, olha como eu pesquisei para dar essa aula para vocês. Você pode usar Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Porque Gilberto Freire, na obra Casa Grande Senzala, ele mostra muito bem a situação da sociedade brasileira, né? A família patriarcal no tempo de sua formação, onde o pai que mandava e todo mundo obedecia, né? O respeito aos pais e às mães, que hoje em dia está se perdendo, né? Em muitas famílias a gente não percebe o respeito, né? Então, ele falava a negra no fogão, a mulata na cama e a branca no altar, né? Esse é o retrato, né? Que ele é um sociólogo, Gilberto Freire, retrata bem a história a história familiar. Temos também outras obras que vocês podem citar. Gabriela Cabra e Canela, de Jorge Amado, é uma obra excelente, né? Que ela solta a história de quê? De Gabriela. No que diz respeito à família, havia o patriarcalismo, os filhos deviam obediência a seus pais e as mulheres a seus maridos, como dizia o coronel Ramiro Basta. Mulher é para viver dentro de casa, cuidando dos filhos e do lar. Moça solteira é para esperar marido, sabendo cozer, tocar piano e dirigir a cozinha. Né? Então, essa retrata
um retrato de uma época das famílias brasileiras. Então, esses bons costumes eram reproduzidos pelas escolas, família, igreja, os quais davam à mulher a dose constante de moralismo. Essa sociedade patriarcal dita comportamentos femininos por meio de repressão, códigos e tabus. Então, por outro lado, as mulheres que assumem suas próprias vontades e buscam independência nas suas decisões, rompendo com as normas sociais vigentes, elas são consideradas como transgressoras, imorais, passíveis de sofrer sanções e, em caso extremo, a aplicação da lei, né? Então, ou seja, a morte, como é o caso de Dona Sinhazinha, que ao ser descoberta em sua prática de adultério, ela foi morta, né? Então, é terrível. Então, nas estruturas patriarcais dominantes, há a relação de poder, uma vez que coloca a mulher em posição inferior ao homem. Se você quiser falar sobre, citar essa obra, é uma das ideias também. Então, esses foram um dos que eu passei para vocês, para a gente analisar esse tema. Temos aqui também, agora eu vou mostrar para vocês as frases, certo? As frases sobre família. Olha que bom. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família, de Leon Tolstói. Temos aí também, ó, Paz e Harmonia, eis a verdadeira riqueza da família, de Benjamin Franklin. A natureza nos uniu e em uma imensa família, e devemos viver as nossas vidas unindo, ajudando uns aos outros. Olha o tanto que essa frase de Sêneca é bom. Quer começar a redação? Comece por aqui, ó. A natureza nos uniu em uma imensa família e devemos viver nossas vidas unidos, ajudando uns aos outros. Bom, essa frase de Sêneca, né? Filósofo, não me lembro se ele é grego, mas acho que é grego. Filósofo grego, depois dê uma olhadinha, se é grego, acho que é grego mesmo. Ajudando uns aos outros. Essa frase de Sêneca, filósofo grego, muito se ajusta para analisar a importância da união familiar, uma vez que a família defende sua tese. Olha que legal. Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz. Olha que bonito. Basta aqui, ó. Olha até essa frase aqui de Augusto Cury. Perfeito. Essa frase muito se adequa para analisar. Olha que bom. Outra doutrina social que visa destruir a família, toda doutrina social que visa destruir a família é má. E para mais inaplicável. Quando se decompõe uma sociedade, o que se acha como resíduo final não é um indivíduo, mas sim a família. Então, quer dizer, quando se decompõe uma sociedade, decompõe-se, né, a família, né? Victor Hugo, muito bom, escritor francês. Temos irmãos, pai, mas não tenho mãe. Tenho irmãos, pais, mas não tenho mãe. Quem não tem mãe, não tem família. Essa é a ideia de Platão. Considero a família e não o indivíduo como verdadeiro elemento social. Honoré de Balzac também, olha, frase boa. Escolha dessas a que você mais gosta para poder fazer a sua redação, certo? Olha, considerando a família e não o indivíduo como verdadeiro elemento social, Honoré de Balzac considera a família e não o indivíduo verdadeiro elemento social. A família é como a varíola, a gente tem quando criança e fica marcado para o resto da vida. Jean-Paul Sartre, né? Então, muito interessante isso aí também, essa frase boa para começar. Veja dessas aqui a que mais você goste. Ó. Em nenhuma parte do Brasil a formação da família se processou tão aristocraticamente como entre canaviais. Então, ele fala, né, entre os canaviais, os senhores de engenho, as famílias com as mulatas, as escravas, né? A família é o lugar onde as mentes entram em contato entre si. Se essas mentes amam umas às outras, o lar será tão bonito quanto um jardim florido. Mas se essas mentes entrarem em desarmonias umas com as outras, será como uma tempestade que destrói o jardim. Olha que frase linda de Buda. A família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Olha, Luiz Fernando Veríssimo. Que bom, olha.
Amigos são a família que nos permitiram escolher William Shakespeare. Olha que beleza. Momentos mais felizes da família, né? Foram aqueles que pude passar em minha casa, com minha família. Então, no Estado não pode haver chefe, na família só pode haver um. É Aristóteles, a ideia. Então, esse é o que eu passei para vocês. Então, uma boa aula. Faça esse tema, o material está aí, está muito bom. Vocês vão escrever, vai dar tudo certo, tá? Boa redação para vocês.